Senta que lá vem ripa. Bom, esse aqui, depois de 48 horas, você veja que ainda tem bastante bolhas saindo, né? A reação ainda continua. E você veja, eu tinha coberto a peça toda com vinagre. Veja como abaixou, né, em 48 horas. Bom, agora eu vou usar esse galão de água aqui. Colocar as luvas, porque esse vinagre faz uma sujeira terrível, né? E agora vamos tirar o vinagre aqui e vamos ver como que as peças ficaram. Vou tirar a base da plana aqui de dentro, só para vocês verem como ela ficou. A peça ela fica preta, né? Apesar de sem ferrugem, você ainda consegue ver as marcas onde tinha ferrugem, mas a peça ela fica toda escura. Vou usar ali o bico da garrafa como funil e vamos virar todo o vinagre ali dentro. No fundo forma uma borra, né, bem espessa, que na verdade é o ferrugem que já se desprendeu das peças. A ideia é que talvez esse vinagre possa servir para alguma outra coisa. Então, de toda forma, não vou fazer o descarte dele sem antes verificar se tem a possibilidade de uso. Você vê, as peças, elas, né, se você passar o pano, ela já solta toda aquela borra de ferrugem que tinha. Então, acho que 48 horas é um tempo mais do que suficiente para poder limpar esse tipo de peça nesse nível de ferrugem, né? Talvez se tivesse uma ferrugem mais agressiva, precisasse um pouco mais de tempo. Mas você vê que limpou bem todas as peças, então tá adequado, né? Tanto os parafusos também, né? Os fios de rosca do parafuso ficaram bem limpinhos. Então acho que valeu a pena todo o processo usando vinagre e não precisou de eletrólise, não. Talvez numa condição mais agressiva de ferrugem a eletrólise seja um pouco melhor, mas do jeito que está aí funcionou bem. Só pegar aqui todos os parafusos, arruelas, eles ficam lá no fundo meio que misturado com a borra, e depois vamos partir para o tanque e lavar todas as peças. Então, acho que lavando com água agora vai dar para ver o resultado melhor. Bom, o ferrugem está realmente soltando. Eu estou esfregando com uma bucha, uma bucha bem simples, mas você veja como a água sai preta, né? A água sai suja da base. Realmente o ferrugem foi todo removido, mas você pode continuar esfregando que você vê que vai saindo essa parte preta, né? essa água bem preta de todo o processo. Ó, na lâmina você veja como ela está com bastante ferrugem, mas o simples fato de você passar a bucha já faz com que tudo se solte. Solta muito fácil. Então você consegue limpar com bastante facilidade, não tem nenhuma dificuldade não. É só esfregar que fica limpinho. Você percebe que a peça ela ficou marcada. Onde tinha ferrugem, ela fica marcada como se a peça fosse escavada. Claro, né, isso é mínimo, mas você percebe a diferença de uma parte que teve ferrugem e fez a limpeza para uma parte que não foi atacada pelo ferrugem. A mesma coisa no contraferro, mas na hora que você esfrega, tudo se solta e a peça já fica bem limpa. Então é um processo que valeu a pena, tá? Não sei se precisaria, né? No nível de ferrugem que estava essa plana, não sei se precisaria de eletrólise ou algum outro tipo de processo, ou até
algum outro produto químico, né, esses removedor de ferrugem que tem aí para poder vender, como foi feito aqui, acho que funcionou muito bem. Não teve nenhum tipo de dano ou qualquer tipo, assim, né, que ainda tenha ficado ferrugem. Acho que saiu tudo. Saiu também ferrugem dos fios de rosca, né, tanto dos parafusos quanto dos pinos. Tá? Eu coloquei tudo que era metálico ali dentro, metálico, tudo que era ferro, né? Então os pinos, eu coloquei ali, coloquei parafuso, coloquei arruela, porca, né? Umas chapinhas que tinha, foi tudo ali para dentro. A única coisa que não foi ali para dentro é o que era madeira, né? Claro, não faz sentido colocar nada de madeira ali dentro. E também o que era latão. Tá? Bom, agora vamos uma visão geral de como ficou. Né? As peças de latão já deu aquela primeira polida, mas você veja que as peças, né, ficaram relativamente bem limpas. Né? Pelo menos ferrugem a gente já não encontra mais em nenhuma delas. O que é bastante positivo, né? Um processo bastante simples. A própria base da plana também, ela fica um pouco áspera. Não é muito, não, mas ela não é aquela superfície polida como uma peça, né, de uso normal. A gente depois vai ter que polir, né? Mas você veja que, né, o processo de remover a ferrugem deixa algumas marcas na peça. Para poder resolver isso, eu vou dar uma limpada nessas peças agora usando uma escova de aço, né, uma escovinha que eu coloco na furadeira e tá bem fácil de limpar, assim. Então isso dá um acabamento melhor nas peças, e permite que a gente trabalhe com elas depois sem precisar ter preocupação com sujeira ou coisa assim. Bom, bastante simples. Passando aí nessa parte. Essa é uma parte de ferro fundido, então ela foi bem menos atacada pelo ferrugem, né? Muito mais a limpeza dessa haste aí do que realmente essa peça. Mas também valeu a pena, acho que ficou bem. Tinha uma parte metálica, aquele parafuso é uma parte metálica, tem uma lingueta ali no meio que também é de ferro, que tinha um pouco de ferrugem, então aproveita e já faz tudo, né? Já deixa tudo certinho. Bastante tranquilo de limpar também, que não teve muito problema não. Bom, essa é uma parte também, essa parte estava mais protegida porque ela foi pintada. Então, com essa escova agora dá até para você remover a tinta que foi pintada, né? Que você veja que protegeu um pouco mais do que a parte que não foi pintada. Essa haste também estava bem enferrujada e aí ficou tudo limpinho. Você vê que, né, toda essa parte que não estava pintada foi a parte que sofreu oxidação. E aí o vinagre mais essa escova de aço na sequência deixa tudo limpinho. Então acho que é um acabamento que está valendo a pena fazer. E depois eu vou manter como original, não vou pintar, mas vou dar um banho de óleo e aí a gente vai conseguir deixar ele, né, essa parte bem mais conservada. Os parafusos eu vou anodizar, mas isso acho que vai ficar para um próximo vídeo. Bom, agora tem a parte de lixamento. Eu uso um azulejo e por cima desse azulejo eu uso um vidro. E por cima do vidro eu uso a lima, uma lixa. Eu estou começando com uma lixa 150, não é uma lixa tão grossa assim, mas também não é uma lixa tão fina. E você vê claramente que a peça ainda tem imperfeições que precisa ser retificada.
Mas isso aí vai ser um outro trabalho bem mais demorado, vai gastar várias lixas. Agora eu quero só dar uma primeira lixada só para ver o estado, como é que tá a base. Tá bom, eu achei que tivesse pior. Agora vamos começar um processo para polir os parafusos, né? Eu gosto de enrolar numa fita crepe e só para preservar a rosca. E aí usar aquele mesmo processo da furadeira presa na bancada, girando a peça. E aí usando. Agora aqui eu vou usar, como a peça já está bem polida, todas essas peças já passaram pelo disco de sisal e pela massa abrasiva marrom. Então agora é uma lixazinha 600 e depois só um bombril nessas peças que são de latão, porque elas ficam, né, isso dá um brilho bastante bom. Você veja aí o resultado, né, bastante positivo, nenhum risco na peça. Do mesmo jeito eu acabo também protegendo a rosca com uma fita crepe, e aí é mais uma lixa 600 só para dar um acabamento final, e também o disco de jeans, né, ele realmente aí dá um brilho bem melhor. Eu tenho a massa abrasiva azul, mas aqui como é um parafuso, não é uma coisa assim, né? Não é uma superfície grande, é só uma coisa pequena. Eu vou deixar dessa forma mesmo. Nossa, você vê que o resultado já, né, como ele brilha, né? Tudo que os parafusos que são de ferro, eu vou adotar para eles uma anodização, uma oxidação a frio. Tá? Esse é um processo bastante interessante. Aqui é a mesma coisa também, a lixa 600, só para dar o brilho, né? Fica bem interessante. Aqui ainda tinha um pouquinho de risco, eu vou só um risquinho, eu vou resolver ele também com uma lixa, né, a face do parafuso, né, com uma lixa 400 e depois só um bombril para dar um brilhozinho para esse parafuso. Isso tudo vai ter anodização a frio. Então, né, isso vai dar não é uma camada protetora extremamente resistente, mas é uma camada protetora, né, para esse tipo de material contra oxidação. Como eles não vão sofrer esforço nem muito desgaste, eu acho que aqui vai funcionar bem. Esse é o último parafuso, né? Depois disso, acho que no próximo vídeo eu mostro a questão como que eu vou fazer essa oxidação negra